Boa noite, povo de Deus. Graças a Deus que estamos aqui mais uma vez nessa noite, né? Para louvar o Senhor. Você conhece aquele quadro? Eu tentei arrumar um, mas eu não consegui. Aquele quadro que tem Jesus batendo na porta. Quem já viu esse quadro assim, ó? Jesus batendo na porta. Esse quadro, ele não, do lado de Jesus, assim, não tem fechadura. É só do lado de dentro da casa que tem fechadura. Então é uma casinha assim, Jesus batendo na porta. E do lado dele não tem fechadura. Isso quer dizer, Jesus bate, mas ele não tem a chave da sua casa para entrar. Do seu coração para entrar. Quem tem é você e eu. É por isso que a decisão tem que ser minha, de abrir. A moção desse grupo é essa de hoje. Eis que estou à porta e bato. Isso veio da palavra de Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Você já imaginou que beleza? Eu e Jesus nessa ceia. E ele quer esse convite. Ele faz esse convite para mim e para você nessa noite. Ele quer ceiar conosco. E eu te pergunto, né? Ele nos convida a superar as dificuldades que nós temos. Qual a dificuldade que você tem assim, para deixar que Jesus entre de verdade na sua vida? Que Ele faça parte. É medo? Qual medo? O que faz a gente ficar assim, com medo de Jesus entrar na nossa vida? É insegurança? O que me atrapalha? Você já pensou nisso aí? Por que eu não consigo? Por que eu não deixo a minha vida ser transformada verdadeiramente? Porque talvez eu busco Jesus até certo ponto. Mas depois, se o meu respeito humano, a minha força de vontade, a minha coerência, a minha perseverança, não segue. Às vezes para no meio. O que será que me atrapalha? Aonde que eu tenho o bloqueio? Durante a minha vida aconteceu alguma coisa que me bloqueou, que eu decepcionei com Jesus, que eu decepcionei com a fé, com a igreja, com pessoas, talvez com um padre, talvez com alguém que estava, quem sabe um coordenador do grupo de oração que eu participei e o coordenador fez alguma coisa. O que me aconteceu? Porque acontece alguma coisa na nossa vida que nos bloqueia, que nos fecha, que nos distancia. Depois eu fico lenta, eu não tenho uma caminhada, eu não vou crescendo. Quantas e quantas vezes a gente vê isso, que a gente não cresce, que a gente fica rastejando. Aquele pecado que a gente comete, eu quero Jesus, mas eu não quero deixar de fazer aquilo. Eu ando com o pé de cá, o outro de cá.
Então a gente precisa da direção, porque em Jesus precisa renúncia. E hoje a gente vê assim, a dificuldade que as pessoas têm de ter renúncia, de renunciar o que não é de Deus, o que não é certo, o que é pecado. Hoje a gente vê situações que você fala assim, mas a palavra de Deus não mudou, os mandamentos não mudou. Por que é assim? Então, por que eu não consigo abrir o meu coração para Jesus totalmente? Se isso ainda não aconteceu, é porque tem algo errado em mim. Tem algo ainda que eu não consigo me entregar totalmente, que eu ainda seguro, quando eu ainda seguro aquilo na minha carne, na minha pessoa. Aqui ainda Jesus não entra. Aqui ainda eu não vou deixar, isso aqui ainda eu não vou renunciar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que para a gente acolher Jesus, a gente precisa ter muita fé e precisa ter muita coragem, ter muita força e rezar muito. Rezar muito. Eu fiquei sozinha com 26 anos, depois de casado. E até hoje, graças a Deus, eu estou na castidade. Eu estava com 26 anos. Hoje eu estou com 65 anos. Você vai me perguntar para mim, foi fácil? Não. Você chorou? Sim. Você é infeliz? Não. Sou muito feliz. Muito. Tive muitas perdas. Muitas. Mas eu sou feliz. Estou dizendo isso aí para você dizer assim, para dar o meu testemunho, que eu sou feliz com isso. Então vale a pena. Porque talvez a gente pensa que um prazer aqui, fazer outra coisa ali, para me satisfazer um dia, umas horas, uma alegria que passa. Depois a tristeza que vem depois, não vale a pena. Arrependimento, remorso, é a coisa pior que existe na vida da gente. Então nós precisamos ter essa conversão de vida. Nós precisamos deixar verdadeiramente o nosso pecado. Seguir a Jesus verdadeiramente, acolher a Jesus, abrir essa porta do nosso coração, é renunciar verdadeiramente os nossos pecados. Não dá para ter pecado e abrir o coração para Jesus. Não funciona. Hoje parece que o pecado é moda. Às vezes a gente fala assim, mas a gente tem que aceitar isso assim. A gente aceita certas situações, a gente acolhe a pessoa, porque às vezes é nosso parente, às vezes é dentro da nossa casa. Mas nós não temos que achar que é certo não, porque não é. Não é. Não é certo, a palavra de Deus não mudou, a doutrina não mudou, os mandamentos não mudou. Então, eu não tenho que achar que aquilo é certo, não. E o mundo que nós estamos vivendo hoje, gente, às vezes a gente não tem coragem de denunciar o que é errado. A gente concorda, a gente aceita, talvez até a gente fica triste, mas a gente não tem coragem, porque o outro vai ficar magoado. Às vezes, eu falar a verdade para o outro, ele pode até ficar chateado no dia,
Mas eu tenho certeza, ele vai te agradecer depois. Porque nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. O que nós queremos? Nós precisamos experimentar esse Jesus verdadeiro. Esse Jesus que se entregou por cada um de nós. Nós estamos vivendo um tempo especial. Um tempo especial de quaresma. Eu tenho levantado todo dia 4 horas da manhã para rezar o rosário. E a gente vê de quantas graças a gente recebe. O dia que eu fui no Kairos, eu passei tão mal depois que eu cheguei em casa, porque eu não posso com ar-condicionado. Mas, gente, mas a minha cabeça doía assim. Gente, eu levantei, acordei na segunda-feira, na madrugada, mas eu nunca vi tão mal como eu estava. E eu levantei para rezar o rosário. Eu falei assim, não, vou levantar assim mesmo. Levantei, fui lá, eu rezava um pouco, eu cochilava um pouco, porque eu estava mal. Mas quando eu acabei, eu fui melhorando. Aí fui, tomei um remédio. Eu deitei para ficar um pouquinho, acordei 10h30, numa suadeira. Mas depois eu melhorei, graças a Deus. Então, nós precisamos fazer também alguns sacrifícios. Sacrificar, porque nós somos tanto dodói, a gente não dá conta mais de fazer sacrifício. Anda fazer um jejum. Nossa, mas eu não dou conta de ficar sem comer. Talvez a pessoa fala que está fazendo um jejum de tomar um refrigerante. É um absurdo. Jejum é de comida. É de diminuir, sim, para a gente nos educar. Porque na medida que nós educamos o nosso estômago, nós também educamos a nossa mente. Nós nos educamos em tudo. E aí nós vamos educar também para acolher Jesus. Porque nós educamos a nossa carne. Nós não podemos deixar a nossa carne mandar em nós. Nós precisamos fazer que a nossa carne nos obedeça. Eu não quero fazer isso. O nosso espírito tem que ser mais forte. Porque eu tenho um Deus que me ama, um Deus que Ele não me criou para isso. Então, para mim abrir hoje a porta do meu coração verdadeiramente, eu preciso reconhecer quem verdadeiramente eu sou. Tem a palavra que Jesus pergunta: quem sou eu para você? E às vezes nós respondemos: Jesus é tudo para mim. Mas o que é que eu faço para corresponder o amor de Deus? Porque nós precisamos sacrificar. Nós precisamos nos santificar. Porque na medida que nós buscamos, na medida que nós rezamos mais, que nós buscamos mais Eucaristia, que nós confessamos mais, que nós fazemos mais sacrifícios, aí nós vamos nos santificando. E aí sim, nós vamos reconhecendo aonde que nós precisamos mudar para acolher verdadeiramente o Senhor. Ele nos deu também essa palavra que está em São Mateus, do capítulo 11. No capítulo 11, do versículo 25. Do 25 ao 30. Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelou aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho
senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e receberei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação. Então o Senhor hoje, Ele tem uma promessa para cada um de nós. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, que estáis aflitos, que estáis desanimados, que estáis preguiçosos, tem preguiça de fazer uma penitência. Vinde a mim. Vinde a mim, vós todos que estáis hoje cansados, que estáis com dores, que estáis aflitos, que estáis preocupados. Você que ainda não tem coragem de receber Jesus, Ele diz: vinde a mim, vinde a mim. O Senhor tem paciência conosco, o Senhor te chama. Hoje Ele quer fazer uma obra em você. Basta que você abra o seu coração. Basta que você deseje: eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor, eu quero que o Senhor venha. Que o Senhor entre hoje no meu coração. Que o Senhor venha restaurar a minha vida. Venha restaurar a minha casa, a minha família. Não deixe hoje de pedir essa graça. Não deixe hoje de falar com o Senhor a dificuldade que você tem. Porque para a gente acolher a Jesus, para a gente acolher Ele no nosso coração, para que nós possamos abrir a porta com Ele, nós precisamos observar. Ele vem de muitos trajes. Porque talvez nós pensamos que Ele vem só aqui, neste momento aqui, que a gente está aqui rezando, cantando bonito, rezando bonito. Não. Ele vem também no seu sofrimento. Ele vem naquela pessoa que você encontra todos os dias no seu trabalho, andando na rua, na sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Ele vem também assim. Ele vem também quando a gente tira aquele tempo para sentar com uma pessoa, aquela pessoa que está precisando de conversar. Eu sento e tenho paciência de ouvir. E que eu também falo. Jesus, Ele vai se apresentando de cada modo, em todos os trajes. Por isso que talvez a gente rejeita Ele, porque a gente não consegue entender que é Jesus, compreender que é Jesus. Porque Ele entra, Ele vem na nossa vida, Ele vem bater nas nossas portas. Numa pessoa que bate lá na sua porta, pedindo alguma coisa. Que jeito eu trato aquela pessoa? Aquele que está caído na rua, aquele patrão chato. Ele vem assim. É por isso que talvez fique difícil, né? Aquelas pessoas que maltratam a gente. Porque é tão bom, né? Quando a gente é bem tratada, mas tem aqueles dias também que a gente
recebe uns maus tratos que não é bom. Aí quando a gente sabe perdoar, quando a gente consegue perdoar aquela pessoa que nos ofendeu, é o próprio Jesus. É por isso que é muito válido, porque Jesus consegue entrar, Ele consegue ter acesso no nosso coração. Será que Jesus está conseguindo entrar no meu coração? Ou será que eu não estou conseguindo abrir a porta para Ele? Porque Ele está sempre batendo. O desejo dEle é entrar e fazer morada. Fazer parte da minha vida e da sua. Mas quantas vezes nós deixamos Ele ir embora? E aí nós vamos chorar, porque vem desespero, vem a tristeza, porque eu agi daquele jeito que eu não gostaria de ter agido, mas eu agi. E aí, depois vem. Porque às vezes tem tanta depressão. Muitas vezes é assim a doença mesmo, mas muitas vezes também a doença é provocada por ressentimento, por mágoa, porque eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer. Então, vai virando um fardo, eu vou ficando pesada. Eu vou custando arrastar a minha vida. Eu não consigo ser mais uma pessoa agradável, eu fico uma pessoa triste, uma pessoa mal educada, uma pessoa que eu não consigo ser uma pessoa acolhedora. Porque Jesus, quando Ele está em nós, não precisa de eu fazer nada. Os outros vê se eu tenho Jesus ou não. Não vê? Se eu converso com uma pessoa e eu sei se ela tem Jesus ou não. O modo dela falar é diferente. O modo dela te olhar é diferente. O modo dela agir é diferente. É tudo diferente. Porque quando Jesus entra, Ele transforma tudo. Ele faz uma viravolta, Ele muda os nossos pensamentos, Ele muda o nosso jeito de agir. Ele muda a nossa vontade, os nossos gostos. Ele preenche as nossas carências. Talvez eu tenha que pecar para preencher a minha vontade e minhas carências. Mas não precisa, porque se eu tenho Jesus, Ele vem. Ele vem, Ele preenche e te faz. Ele transborda, a sua alegria transborda. Então Jesus entrando. Então hoje Ele quer fazer isso em você. Quem sabe você é uma pessoa que se sente triste hoje, pesada, angustiada, não consegue ser feliz. Tem gente que com situações que a gente vive hoje, igual no Brasil, nossa, mas eu preocupo demais com isso, o que vai acontecer? Adianta você pensar, adianta a gente rezar. Adianta a gente rezar, porque aí a gente vai ficar em paz, ainda vai ajudar tudo a melhorar. Por isso que nós precisamos ser fiel com o Senhor. Nós precisamos ser uma pessoa de oração. Nós não podemos deixar a Eucaristia, deixar a adoração, deixar de rezar o rosário, pelo menos o terço, rezar com a palavra. Às vezes eu fico triste quando a pessoa quase não traz a palavra de Deus, porque eu tenho certeza, se você amar a palavra de Deus, você traria. Se você amasse verdadeiramente Jesus, você não deixaria ela em casa. Tenho certeza.
Porque quando a gente ama, a gente quer estar juntinho com a pessoa. Quando você tem um namorado, uma namorada que você gosta muito, você quer deixar ele e ela sozinho? Quer ficar grudadinho, abraçadinho. E se Jesus se entregou por mim e por você, para nos levar para o céu, eu não tenho esse desejo de buscar Ele assim? De falar com Ele, sempre estar falando com Ele, conversando com Ele? Então pense nisso hoje, nós vamos entregar tudo isso para Ele.